Alô galera do Quilombo do Maragogi-Pinho e do Tereré. Como você já conhece, meu nome é Fernando Bernardes, artista plástico, professor de arte e pesquisador. Estamos aqui na nossa segunda aula sobre os pigmentos naturais, né? Sobre a possibilidade de criar tintas a partir do carvão, do urucum e da argila. Primeiramente vamos falar agora dos materiais, né? É, então nós temos, né, para trabalhar aqui o carvão, o urucum e a argila. Então, o que é? O que é esses materiais? O carvão, né, que todo mundo já conhece, é aquele elemento vegetal, né, vindo das árvores, das plantas, que é proveniente de uma queima, né? Então, as pessoas sempre queimaram o carvão e tal, e na arte é usado muito para desenhar. A maioria muitos artistas usam para fazer esboço de quadros e tudo mais. E, assim, muitos também não é obrigado a ser o mesmo carvão comprado na loja, né? Pode ser usado um carvão também, aquele carvão de churrasco, em algum lugar que tem alguma queima, algum resto de madeira queimada. Pode ser utilizado também, embora não seja a mesma, né? A mesma segurança, assim, de qualidade. Então, esse carvão, ele pode ser tanto riscado direto no suporte, como triturado, né? E transformado em pó. Ou seja, quando a gente transforma o elemento em pó, quer dizer que a gente vai poder fazer aquilo de pigmento para poder fazer uma pintura. O urucum, né, aquele mesmo urucum que os índios usavam para pintar suas peles, né? E historicamente já tem essa referência. No entanto, muita gente também conhece o urucum como corante de tempero, é o mesmo material, né? Então o urucum vem de uma vagezinha assim meio grande, né? Como vocês estão vendo aí na imagem, onde por dentro dele tem várias sementes. Você pode recolher várias sementes de urucum, né? Tirado dessa vagem. Aí, diferente do carvão e da argila, ele não pode ser triturado, né? Ele se insere um pouquinho de água e mistura para poder ter a tinta, né? Que a gente nem chama ele de pigmento, a gente chama ele de corante, na verdade. Não é exatamente um pigmento, mas é usado também na pintura. O carvão, a argila, né? É, e é justamente esse material que se encontra muito, mas muito mesmo aqui na ilha, principalmente aí no Maragogi-Pinho e no Tereré, né? Aí naqueles barrancos, né? Próximo à sede do Quilombo, antes do rio, né? Próximo daquela bica, tem a argila. Tem ao lado da sede, onde fizeram cavaram aquela cisterna, acho que é uma fosse, né, que tem um pouquinho de argila, inclusive eu já utilizei essa argila para pintar. Então a argila é um material plástico, né, ou seja, quando se insere água, ela fica bem plástica, né, bem modelável. Muita gente utiliza ela para fazer panela, para fazer escultura, para fazer cerâmica, e outras pessoas também trituram ela em pó para fazer de pigmento, né? É considerado o primeiro pigmento usado na história da arte. E é um pigmento que tem uma durabilidade muito grande, né? Diferente do carvão e do urucum. Por quê? Porque o carvão e o urucum, por ser vegetal, eles duram menos, né? O mineral, que é a argila, tem uma durabilidade, digamos, milenar, né? Porque é um material muito forte, né? Rica em ferro, né? E como a gente sabe, se utiliza muito essa argila também como matéria medicinal. Usa no corpo, na pele, né? No rosto, no cabelo. Muita gente utiliza como produtos medicinais. E a gente vai usar aqui no caso para a pintura. Então, a argila tem diversas cores, tem argila branca, vermelha, amarela, laranja, preta, marrom. Então, aí a gente não vai conseguir muitas cores, mas vocês podem pesquisar, né, e ver, né, sabendo que a argila é a mesma coisa de barro. Não é lama, né, gente? A lama que é perto de rio tem mais lama do que barro, né? A gente tem que observar isso. Então, então, quando a gente pensa também nesse material, né, nesses materiais que nós vamos utilizar, né, que é o ouro com o carvão e a argila, é interessante vocês saberem também que existe distinções de pigmentos, corantes e tipos de pigmentos, né? Como já tinha dito anteriormente, os pigmentos vegetais, né, que é proveniente das plantas, ele tem
um poder de durabilidade menor. Não quer dizer que você vai pintar hoje, amanhã já se destruiu, né? Mas o tempo de vida dele é muito menor do que os minerais. Então vamos distinguir. Existem dois tipos de pigmento, três tipos de pigmento, aliás: o vegetal, né? O animal e o mineral. Os pigmentos vegetais, né? Os pigmentos vegetais são provenientes das plantas. Os pigmentos animais é proveniente dos animais. E os pigmentos minerais é proveniente da terra, né? Das pedras, de tudo que está na terra e que não tem uma vida própria, né? Tipo isso, não tem aquela vida que a gente percebe, digamos assim, né? Que até as argilas, né? Com seu tempo que vai passando, ela pode virar uma determinada pedra, ou o contrário, né? A pedra vira areia. Então a terra em si ela vive em constante transformação, né? Que alguns teóricos dizem que é como se tivesse uma vida na terra, porque ela também tem um processo de evolução, né? Existe um poeta mesmo, um filósofo, ele dizia que quando a gente tira uma argila ou tira um mineral, seja um tesouro, o que seja, nós estamos cometendo um aborto. Por quê? Porque aquilo ainda iria evoluir mais que ele já estava evoluído. Então, é como se visse podemos ver, por exemplo, quando eu chamo de argila de mineral, ela é tão preciosa quanto um diamante, quanto um ouro ou qualquer outro material precioso. Então, e é por isso que a argila tem uma coloração diferente, porque o tempo de vida de cada uma dessas argilas são diferentes. Então, no mundo vegetal, sempre foi utilizado o vegetal e o animal para fazer tinta também, né? Então, por exemplo, entre o animal e o vegetal, o carvão e o urucum pertencem ao mundo vegetal, né? Nós não vamos trabalhar com o mundo animal. Embora antigamente, muito antigamente, até na cultura afro também, na cultura negra, na arte negra, se utilizou muitos elementos animais na pintura, tipo couro, sangue animal para pintar, gordura animal para poder fazer as tintas, os materiais, as tintas. Então o mundo animal também sempre foi utilizado na pintura, embora hoje seja bem menos. Mas existe um besourinho pequenininho que produz uma tinta, um pigmento. Então são pigmentos de origem animal. Então é, hoje em dia quando se faz tinta se usa muito também, né, desse corpo animal. E os minerais, como eu já falei, são os corpos divinos dos minérios, né? As argilas é mineral. Embora muitas pessoas dizem que mesmo a argila sendo mineral, existem corpos vegetais também, né? Que para o processo de transformação. Esses pigmentos também são divididos entre orgânicos e inorgânicos. O orgânico é como se fosse aquela matéria que vai nascer, crescer e morrer rápido, né? Como se fossem um, materiais perecíveis, né? Então, repetindo, o vegetal e o animal são pigmentos orgânicos e o mineral são pigmentos inorgânicos. Aprenderam? Então, vamos partir para a prática, né, gente? Para a próxima aula, que para a semana eu já estou postando a próxima aula, vocês vão pegar esses materiais, certo? Quem tem aqui de vocês, pé de urucum, é uma planta que não cresce muito, tem essas vagezinhas. Geralmente as vagens vêm vermelhinha, depois vai ficando marrom. Quando ela está marrom é porque ela está amadurecendo, tá boa para poder você tirar e fazer e tirar as sementes de dentro, certo? Quem tem, levanta a mão e aí vocês vão tirar uma foto dos materiais que forem encontrando e jogando aí no grupo, certo? Para poder observar se é esse material mesmo. Do mesmo jeito o carvão, vocês pegam o carvão, tiram uma foto, jogam no grupo. E aí vocês vão preparar esse material para poder acompanhar vocês, certo? E do mesmo jeito a argila. Vão vendo essa argila que tem perto, naquela ladeira ali, antes de chegar na bica, né? Na fonte do tereré, tem na ladeira em si já tem argila, não precisa cavar buraco não. Pega um pouquinho de argila assim, recolhe um pouquinho e tá bom, né? Umas duas cores já tá ótimo. Bota para secar e aí a gente vai passar depois para o processo de trituração, ou seja, transformar em pó, cessar, né? Na próxima aula a gente vai entrar nesse detalhe, na verdade.
Tá certo? Tchau, tchau, muito obrigado e até mais.